Fala, galera do Direito Civil. A gente tá aqui hoje mais uma vez pra gente ver um pedacinho extremamente importante da parte geral do Direito Civil. Hoje a gente vai falar em relação aos bens. Eu sempre gosto de começar essa aula explicando por que a gente estuda os bens. Qual que é a importância? Por que o Código Civil abre um livro? Os bens estão relacionados no livro 2, artigos 79 e seguintes do Código Civil. Por que esse interesse? Por que esse estudo tão aprofundado dos bens? Veja, quando o Código Civil foi elaborado, eles fizeram em cima de uma estrutura extremamente lógica. A gente sabe que o livro 1 do Código Civil traz pra gente tudo em relação às pessoas, características, funções, forma de constituição, capacidade da pessoa física, da pessoa jurídica e também a teoria das incapacidades super renovada e modificada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pula-se agora, pulando para o livro 2, falando dos bens. Os bens, eles são objetos de relações jurídicas. Sabemos que as relações jurídicas, elas são efetuadas pelas pessoas, que já foi estudo do livro 1 do Código Civil. Agora a gente vai estudar o que essas pessoas podem contratar. O que pode ser objeto de contrato que essas pessoas vão fazer aqui no mundo real. E assim, pulando o livro 2, após toda a análise dos artigos que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas, o Código Civil traz pra gente o livro 3, que fala sobre a teoria do fato jurídico. O que é o fato jurídico? O que é um negócio jurídico? Como que esses bens podem ser transferidos? Como que essas obrigações em relação aos bens podem ser extintas, podem ser adquiridas? Então vejam como é interessante. O livro 1, quem pode? O livro 2, o que pode? E o livro 3, como pode. Extremamente lógico o nosso legislador quando elaborou o nosso Código Civil. Dando abertura à aula de hoje, vamos começar a falar sobre os bens. Vocês acham que todo e qualquer bem é importante para o direito? Veja, nem todo bem, nem todo ato humano, nem toda conduta humana é importante para o direito civil. Eu acho interessante até a gente fazer uma análise comparativa em relação ao direito penal. Pode perceber que o legislador, quando da elaboração do Código Penal, ele pegou certas condutas e disse que essas condutas interessam ao direito penal. A partir do artigo 121, a gente tem lá o famoso matar alguém. Essa conduta foi pensada dentre milhares de condutas que acontecem dentro do nosso ordenamento para ser regulada pelo direito penal. A mesma coisa acontece dentro do Código Civil, mas o nosso Código Civil não teria como colocar expressamente todas as condutas, todas as relações jurídicas que interessam ao direito civil. Por isso, elas não são taxativas. As normas são feitas de forma geral para a gente conseguir encaixá-las dentro do caso concreto. Assim, a gente consegue tirar como conclusão lógica, como consequência dessas afirmativas que eu estou fazendo aqui para vocês, que não é todo e qualquer bem que interessa ao direito. Os bens que interessam ao direito são aqueles bens que têm relevância jurídica. O que isso significa? Que tem interesse de ser tutelado pelo direito, porque tem algum tipo de valor, inserido nesse bem que interessa ao direito. Para tentar explicar quais bens, como que a gente consegue encaixar quais bens vão ser tutelados e que são interessantes para o direito civil tutelar, eu trouxe 2 autores para vocês que têm ideias divergentes para tentar explicar, para tentar fazer uma diferenciação entre coisa e bem. O primeiro autor que eu trouxe para vocês é o Caio Mário. O Caio Mário fala o seguinte: os bens são gênero, é um tipo de gênero onde as coisas são espécies. Ou seja, para Caio Mário, toda coisa seria um bem. Completamente diferente de Caio Mário, chega Silvio Rodrigues e diz: não, Caio, é completamente ao contrário. Para Silvio Rodrigues, coisa é gênero e bem é espécie. Ou seja, todo bem é coisa, mas nem toda coisa é um bem. O bem, ele vem com uma carga valorativa. Coisa pode ser qualquer coisa, que não importe valor jurídico, que não tenha valor patrimonial. Agora, bem já vem com essa carga de qualidade que interessa ao direito.
No Código Civil de 16, o legislador às vezes se confundia e colocava dentro do próprio Código Civil várias vezes ou coisa ou bem, ou coisa ou bem. Por isso que começaram a fazer essas teorias para conseguir distinguir o que é coisa, o que é bem. Já o Código Civil de 2002 acabou com esse problema, colocou somente a expressão bem. Então a gente diz que coisas são aquelas que não importam ao nosso direito, mas sim os bens que são tutelados pelo direito. Mais precisamente, dentro da nossa aula aqui, o que nos importa, que são os bens jurídicos para o direito civil. Passando essa primeira análise do que seria um bem, o que seria uma coisa, vamos começar falando sobre um princípio extremamente importante dentro do nosso direito hoje, dentro do nosso direito civil constitucionalizado. O princípio do patrimônio mínimo hoje é levado muito a sério e extremamente utilizado dentro de jurisprudências para conseguir resolver os problemas do dia a dia lá dentro do nosso judiciário. O princípio do patrimônio mínimo diz pra gente o seguinte: toda a pessoa tem que ter condições mínimas de sobrevivência. Desta forma, eu não posso retirar de uma pessoa todo o seu patrimônio. Vamos puxar isso dentro de uma relação jurídica para a gente entender num caso concreto como que eu colocaria, como que esse princípio do patrimônio mínimo funcionaria. Imagine que eu sou credora de João. João, uma pessoa simples, tem na vida como propriedade, o seu acervo patrimonial possui apenas um bem, um carrinho de cachorro-quente. Esse carrinho de cachorro-quente é da onde ele tira toda a sua subsistência. Ele tira a subsistência da sua família, ele paga o aluguel. Veja, eu posso entrar com uma ação de execução ou uma ação de cobrança contra o João, querendo cobrar uma dívida. Claro, eu posso, esse é um direito meu. Porém, vocês acham que o judiciário tiraria o único bem, principalmente por ele ser o objeto, o material de trabalho de João, para satisfazer o meu crédito que eu tenho com o João? Na verdade, não. Esse bem seria afastado de uma possível execução ou de um cumprimento de sentença. Porque, pelo princípio do patrimônio mínimo, para João tem que ser resguardado esse direito de ter o mínimo de patrimônio para ele conseguir sobreviver com dignidade, para dali ele tirar o seu sustento. Quem fala muito bem sobre esse tema, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, tem na internet um artigo do Flávio Tartucci, sensacional, falando sobre o princípio do patrimônio mínimo. Só para explicar mais um pouquinho para vocês o que está escrito no slide. O Fachin, ele fala pra gente que esse princípio tem fundamento na repersonalização do direito civil. A repersonalização, ela nos leva novamente à famosa constitucionalização do direito civil, que hoje tem, dentro do nosso código, fundamentos muito mais coletivos, humanizados, do que simplesmente patrimoniais e individualistas, ok? Passando essa primeira análise, segunda já, análise de bens, vamos entrar no que realmente, digamos assim, nos interessa e que é matéria corriqueira nos nossos concursos, ok? Vamos falar agora sobre a classificação dos bens. Os bens, eles são classificados de diversas formas. Nós temos dois grandes grupos em relação à classificação dos bens. O primeiro deles é em relação aos bens considerados em si mesmos. O próprio nome já nos dá uma ideia por que a gente vai classificar os bens assim. Eu vou pegar um bem sozinho, somente ele, o bem per si, e ali vou conseguir encaixá-lo dentro das classificações que me interessam. O segundo grande grupo classificatório em relação aos bens se chama os bens reciprocamente considerados. Reciprocamente é uma coisa que vai e volta, uma via de mão dupla. Se eu vou considerar um bem de forma recíproca, eu sempre vou ter que ter um outro bem para fazer uma comparação. Então, esses dois grandes grupos existem como classificações no nosso dia a dia aqui, dentro do nosso Código Civil. E o importante é falar para vocês que essas duas grandes classificações, elas não excluem as pequenas classificações que existem dentro delas. Eu posso ter um bem que é classificado nos bens considerados em si mesmo de uma forma e nos bens reciprocamente considerados de outra.
certo? Uma classificação não exclui a outra, não afasta a outra em relação ao mesmo bem. Desta forma, o bem pode ser classificado de diversas formas diferentes, ok? Vamos ver como é que funciona? Primeira classificação em relação aos bens considerados em si mesmo. Os bens considerados em si mesmos estão previstos no Código Civil a partir do artigo 79 até o artigo 91. Já disse e repito para vocês e repetirei nessa aula novamente, tem que assistir a aula com o Código Civil aberto. De extrema importância a gente ter o código, ter assim uma intimidade com o código, a gente saber onde achar os nossos artigos, saber onde que existem as matérias que são pertinentes na hora de responder uma questão de concurso, né? Você não fica perdendo tempo e você já sabe onde achar as coisas, sabe que existe a escrita, existe uma norma em relação a certa matéria. Abre o código então, vem comigo. Os bens considerados em si mesmos, a primeira classificação, subclassificação, é em relação à mobilidade desses bens. Os bens podem ser móveis ou podem ser imóveis. Essa classificação não tem grande dificuldade, porque o próprio nome já nos traz algum conceito dessa classificação. Os bens móveis são aqueles que podem ser transportados, eles podem ser movidos. Sempre por força humana? Nem sempre. Nós sabemos que os bens móveis, um dos bens que são considerados móveis pelo nosso ordenamento jurídico são os semoventes, aqueles que têm movimento próprio. Quem que tem movimento próprio? Os boizinhos, as vaquinhas, os carneirinhos e assim por diante. Esses semoventes são sim classificados como bens móveis porque eles conseguem se transportar. Eles conseguem se mover. Eles podem se mover. Puxando agora em relação aos bens que são transportáveis. Não aqueles que se transportam sozinhos. Os bens transportáveis são aqueles que, se eu mudar de lugar, ele ainda tem a sua função, ele não perde a sua característica. Bem móvel mais famoso, talvez aí que a gente tenha em exemplos na doutrina, o carro, o veículo. Ele é um bem móvel. A própria função dele já nos mostra que ele é bem móvel, que a função deles é nos levar de um lugar para o outro. É a movimentação em si. Dentro dos bens móveis, nós temos uma subclassificação. Essa subclassificação diz respeito ao porquê que aquele bem é considerado móvel. Vamos ver quais são. São 3 hipóteses. Os bens são considerados móveis por sua própria natureza. Está aí no slide para vocês como ponto 1 a 1. Por sua própria natureza, aquele bem já é considerado móvel. Como o carro, por exemplo. Pela sua função, pelas suas características, eu consigo perceber que aquele bem é um bem móvel. Não preciso de muita explicação, não foi o homem que disse que aquele bem é móvel, não foi a lei que diz que aquele bem é móvel. Por sua própria natureza, por suas próprias características e funções que aquele bem exerce, a gente já sabe que ele é considerado um bem móvel. A segunda possibilidade de explicação por que o bem é considerado móvel são os bens por antecipação. Aí sim a gente tem a mãozinha do homem. Aí sim vai ter o homem dizendo que aquele bem é considerado móvel. Em relação aos bens móveis por antecipação, um exemplo clássico colocado na doutrina são as plantações. Veja, as plantações, quando a gente joga a sementinha lá na terra, ela começa a crescer. Tá ou não tá dentro da terra? Ela está fixada ao solo. Quando aquela planta, seja ela qual for, estiver ali fixada ao solo, ela ainda é considerada bem imóvel. Porém, essa plantação ela vai ser retirada para ser vendida, provavelmente café. Vamos dar um exemplo. O café, mesmo que ela seja bem imóvel, quando fixada na terra, quando colhida, ela vai ter a característica de bem móvel. Então o café, gente, por mais que ele esteja fixado na terra, ele vai ser considerado bem móvel. São bens imóveis que por interesse, por facilidade das relações jurídicas, são inseridos na classificação de bens móveis. A última subclassificação fala pra gente que os bens móveis podem ser considerados móveis por determinação legal. Os bens móveis por determinação legal estão previstos no artigo 83 do Código Civil.
São coisas que, a princípio, eu acho que o legislador não sabia onde encaixar, se era bem móvel, se era bem imóvel. Chegou o legislador e falou assim, não, deixa comigo, eu vou encaixar isso aqui em algum lugar. E deu a características de bem móvel a alguns bens que não, por sua própria natureza, conseguiriam se inserir nesse grupo. O inciso 1º do artigo 83 fala pra gente que as energias que tenham valor econômico são considerados bens móveis. O sinal de TV a cabo. Sinal de TV a cabo, para efeitos jurídicos, é sim considerado bem móvel. O inciso 2º traz pra gente que os direitos reais sobre objetos móveis são considerados bens móveis. E por último, só pra gente passar pelo menos dar uma pincelada em todas as hipóteses que o artigo 83 traz pra gente, fala sobre os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Sabe por que tem esse inciso aqui? Porque tem um inciso que fala que os direitos reais sobre propriedade são considerados bens imóveis, certo? Aqui, os direitos obrigacionais são considerados bens móveis e os direitos reais como bens imóveis. Eles fizeram essa distinção. Falamos sobre os bens móveis, passamos agora para o outro lado dessa classificação em relação à movimentação, em relação à possibilidade de transporte ou não desse bem. Chegamos aos famosos bens imóveis. Os bens imóveis, como o próprio nome já diz, eles não se mexem. Eles não são passíveis de serem transportados. Eles não são passíveis de terem seu local modificado, certo? Da mesma forma que os bens móveis são classificados em relação ao motivo de serem considerados bens móveis, os bens imóveis também foram assim classificados. Então, a primeira subclassificação em relação aos bens imóveis é que eles são imóveis por sua própria natureza. A natureza daquele bem já nos mostra que não pode ser transportado. O solo, eu acho um exemplo magnífico. Não posso pegar aquele solo e transportar para outro lugar. Sempre vai ter um aluno que vai levantar a mão e vai falar assim para mim, prof, mas eu pego uma escavadeira, pego toda a terra lá e tiro e ponho em outra. Veja, o solo em si não vai deixar de estar ali, naquele imóvel, naquele imóvel que já tem uma demarcação. Você pode jogar toda a terra para o terreno do vizinho, mas o solo da sua casa continuará ali. Não é só a terra em si, mas o solo como um todo. Colocando também exemplos para vocês aqui, de bens imóveis por natureza, temos o espaço aéreo e o subsolo. Por que o espaço aéreo é bem imóvel? Veja, a gente tem que pensar no espaço aéreo como se fosse uma coluna que continua, como se fosse uma parede imaginária que continua subindo aqui em relação àquele solo, em relação àquela demarcação que nos interessa. Colocado isso, essa coluna, essa parede imaginária que vai demarcar o espaço aéreo também é considerado como bem imóvel. O subsolo também é considerado bem imóvel. Segunda forma da gente classificar um bem como imóvel é por acessão física. Os bens imóveis por acessão física estão previstos no artigo 79 do Código Civil. E ele tem um conceito fácil e fantástico em relação aos bens imóveis por acessão física. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Lembra que agora há pouco a gente estava falando dos bens móveis em relação às plantações? Se a gente fosse levar ao pé da letra, toda a plantação seria considerada bem imóvel. Mas depois que elas são retiradas do pé, vão ser bens móveis. A plantação de soja, ainda lá plantada, não pronta para colheita, ela está presa ao solo, pode ser de forma natural ou de forma artificial. Aonde que eu poderia colocar assim de forma artificial? Qualquer estaca, coluna, uma coluna colocada ao solo vai acabar sendo bem imóvel. Por quê? Pela sua característica de ser incorporada ao solo, que também é bem imóvel. Terceira forma de a gente considerar um bem imóvel é a acessão intelectual.
Partindo mais ou menos da premissa do que traz pra gente o artigo 79, aquele maquinário que é necessário dentro de uma indústria, por exemplo. Sem aquele maquinário, aquela indústria, aquele bem imóvel não teria por que existir. Então, quando você incorpora esse bem de forma intelectual, que lhe produz alguma coisa, eles também são considerados bem imóveis. Notem que a gente colocou aqui para vocês que eles são intencionalmente empregados. Eles têm uma função em relação àquele outro bem. Certo? E por fim, os bens imóveis são imóveis também por determinação legal. Os bens imóveis por determinação legal estão previstos no artigo 81 do Código Civil. São aqueles bens que à primeira vista talvez você não classificaria-os como bens imóveis, mas a lei dá a força, atribui as características de bem imóvel a essas situações previstas nos incisos. São somente 2. O primeiro fala que as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Olha que interessante esse inciso primeiro. A gente estava falando que a casa, por si só, ela é um bem imóvel. Foi numa aula que eu dei. E teve um aluno que levantou a mão e falou assim, pois é, prof, mas eu vi um dia desses, num canal, que tem um baita num caminhão, de um trator, sei lá, que pega a casa assim por baixo e acaba colocando ela em outro terreno. Pela casa poder ser movimentada nessa situação, por exemplo, de um solo, de um lugar para outro, retira-lhe a característica de bem imóvel? Não. Veja que até o próprio inciso primeiro fala, a edificação que pode ser mudada de lugar não perde a sua característica. Inciso segundo, os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Olha só que interessante, eu tenho uma janela. Essa janela, quando eu vou lá na loja comprar, quando eu estou montando a minha casa, ela é um bem imóvel, porque eu pego a janela da loja, apoio no carro e levo para casa. Até aí, sem grandes dúvidas. Mas veja, quando essa janela está incorporada ao bem imóvel, à casa ou à edificação, ela por fazer parte integrante, ela por ser montada, vários bens móveis para montar um bem imóvel, ela tem as características de bem imóvel. Aqui já caiu em concurso a seguinte ideia em relação a esse inciso, uma questão falando assim, que estava tendo uma demolição e todos esses bens móveis, porta, janela, tijolos, estavam sendo retiradas de um edifício, mas que eles iriam ser reutilizados de uma nova forma. Quando fizessem a reforma, eles ainda iriam reutilizar aqueles bens que, teoricamente, quando separados do bem imóvel, seriam considerados bens móveis. Mas olha a pegadinha, olha o inciso segundo, fala que se eles estão provisoriamente separados, para neles se reintegrar novamente, que era exatamente o caso que o concurso estava falando, eles ainda continuam tendo características de bem imóvel, certo? Por determinação legal, artigo 83 do Código Civil. Para frente. Segunda classificação que a gente vai ver dos bens considerados em si mesmos. Bens fungíveis ou bens infungíveis. É um nome esquisito, mas é muito fácil de a gente lembrar o que é um, o que é outro. Os bens fungíveis são substituíveis. Se eu tenho uma obrigação de entregar uma coisa para você, vou dar 2 exemplos diferentes. Eu tenho que entregar uma saca. Uma não é pouco, 10. 10 sacas de feijão fradinho. Eu gosto de feijão. De feijão fradinho para você. Eu tenho que entregar exatamente aquele feijão que um dia, por exemplo, você viu na minha loja? Não, por quê? Porque a gente sabe que a gente não vai entregar exatamente aquele grãozinho, exatamente aquela leguminosa. Por outro lado, se eu tenho uma obrigação para com você de entregar uma obra de arte, uma pintura, e um bem que não pode ser substituído, estamos à frente de bens infungíveis. Aqueles que só têm um igual no mundo, eu não tenho possibilidade de trocá-lo. Os bens imóveis são sempre bens infungíveis. Os bens móveis, por sua vez, podem ser considerados fungíveis ou infungíveis. Muito bem, essa é simples.
Terceira classificação em relação aos bens considerados em si mesmo. Não estou utilizando nenhum outro bem para conseguir classificá-lo. Os bens podem ser consumíveis ou inconsumíveis. Os bens consumíveis são aqueles que eu consumo de forma rápida. Pode ser de forma instantânea ou pode ser de uma forma rápida. Esse lapso temporal é muito relativo, não existe na lei dizendo que você tem que consumir esse bem em 2 dias, em 10 dias ou em 15 dias para ele ser classificado como consumível ou inconsumível. Vai depender bastante do caso concreto. Para dar um exemplo para vocês que a gente nunca vai errar, os bens consumíveis, bebidas e comidas. A gente abre a latinha de refrigerante e toma ela de uma vez só. Não existe a possibilidade de eu beber do mesmo líquido, da mesma latinha daqui a 4 ou 5 dias. Comida da mesma forma. Agora vejam por outro lado, um carro. Eu compro um carro, eu ando com ele uma semana, jogo ele fora e compro outro? Bom, se fosse. Não é assim que funciona. Um carro pode durar aí o quê? 10, 15 anos? Sem problema nenhum. Temos carros aí que duram muito mais do que isso. Então, esses bens que a gente tem uma duração maior, que a gente não consome naquele exato momento, são chamados de bens inconsumíveis. Tá indo bem até aí? Tranquilo, né, galera? Quarta classificação em relação aos bens considerados em si mesmo. Aquele bem sozinho, só ele que me interessa. Os bens podem ser divisíveis ou os bens podem ser indivisíveis. Gente, para pensar o seguinte. O bem, a princípio, se você pegar qualquer coisa, você pode cortar na metade, não pode? Posso cortar uma casa na metade? Posso. Posso cortar um relógio na metade? Posso. TV na metade? Poder, eu posso. Mas veja, não é essa questão, se eu posso dividir ou não dividi-los. Tem uma vírgulazinha assim, eles podem ser divididos e não alteram o seu valor econômico e nem extinguem a sua substância. Ou seja, aquele bem mesmo dividido, ele continua servindo para a mesma coisa, e ele não perde o seu valor econômico. Vou dar um exemplo para vocês, simplesinho, fácil, para vocês gravarem e não esquecerem de mim na hora da sua prova. O bem divisível, me falem, o relógio, é um bem divisível ou bem indivisível? Me parece fácil de a gente perceber que, por mais que o relógio seja feito de um monte de pecinha, engrenagem, parafusinhos, ponteiros e assim por diante, se eu desmontar esse relógio, se eu dividir esse relógio, primeiro, ele tem a mesma funcionalidade? Não. E segundo, se eu pegar um relógio bem caro, eu pego um relógio lá caríssimo, daquelas marcas que vocês conhecem todas aí. Se eu mexer nesse relógio, montar, desmontar, trocar a peça, isso acaba ou não acaba retirando o seu valor econômico? Acaba por retirar. Então, esse bem seria um bem indivisível. Vamos dar um exemplo de um bem divisível. O que a gente pode dividir sem que ele altere a sua substância? Eu posso dividir um boi? A princípio eu posso. Se ele for destinado à venda de carne, eu posso, certo? Eu posso dividir comida, né? E eu posso dividir maquinário, assim por diante. Várias coisas podem ser divididas, sem perder a sua substância ou o seu valor econômico. Os bens divisíveis, eles estão previstos no artigo 87. O artigo 87 traz exatamente esse conceito que eu acabei de passar para vocês, que são bens que podem ser divididos desde que eles não percam a sua substância ou não desvalorize demais aquele bem. Existe a possibilidade de a gente ter os bens indivisíveis como divisíveis. Olha o que o artigo 88 fala pra gente. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Gente, pensa comigo. Desculpa, eu pensei, achei que tinha terminado de falar. Eu até coloquei aqui pra você, uma questão de indivisibilidade do touro, né? Que a gente estava falando agora há pouco em relação aos boizinhos. Uma coisa que é divisível, uma saca de café, por exemplo, ela é divisível, eu não perco
o seu valor econômico, que vão virar 2 sacas de café, e também ela ainda serve para o que ele se destina, que é tomar um cafezinho. Bom, mas eu quero que essa saca de café me seja entregue em 10 quilos, não pode ser 5 e 5. Eu posso considerar um bem divisível como indivisível para efeito daquele contrato, para efeito daquela convenção entre as partes? Posso sim, é isso que o artigo 88 que a gente acabou de ler diz pra gente. Em relação aos bens indivisíveis. Os bens indivisíveis são aqueles bens que não podem ser divididos ou que, com a sua divisão, o seu valor econômico caia de forma considerável ou que ele não se preste mais para a mesma coisa. Assim, os bens indivisíveis, eles podem ser naturais. E naturalmente esses bens são indivisíveis. Coloquei aqui para vocês uma casa ou um relógio, que a gente já falou sobre eles agora há pouquinho, comparando os bens divisíveis e os bens indivisíveis. A segunda forma é a forma legal. A lei traz as características de bens imóveis a certos bens. Coloquei exemplo aqui para vocês a herança. A herança tem características de bens imóveis. O que isso significa pra gente? Por que a herança tem características de bem imóvel? Gente, se a gente parar para comparar um bem móvel e um bem imóvel, a gente sabe que a herança, ela tem um valor muito maior. Ela vai ser considerada bem imóvel e também um bem indivisível. Por quê? Porque ela vai ficar numa redoma totalmente protegida, aquele patrimônio todo que está ali dentro, ele não pode ser dividido até a hora dele ser partilhado. Então, a lei agrega, a lei atribui características de indivisibilidade em relação à herança, certo? E por fim, a indivisibilidade em relação à convenção das partes. Assim como a gente leu que os bens divisíveis podem ser considerados indivisíveis, trouxe aqui para vocês o touro reprodutor. Adianta a gente ter metade do touro, metade para frente, metade para trás? Ou bem na metadinha dele, cortado assim, de forma paralela? Não adianta. Então, vejam, esse primeiro contato com a classificação dos bens, ele é bem simples de a gente entender, mas de extrema importância. Não só agora para a gente decorar a classificação, o que é um bem imóvel, imóvel divisível e indivisíveis. Quando do estudo da matéria de direito obrigacional, é muito importante a gente saber o tipo do bem que está sendo objeto daquela relação obrigacional, porque já traz para a gente muito em relação a que tipo de obrigação que aquelas partes contraíram, tipo de obrigação divisível, indivisível e assim por diante. Então essas classificações têm que ficar bem dentro da nossa cabeça. Não esqueçam, estudem e até a próxima. Beijo!